Vamos convidar aqui o nosso líder estadual, pastor Adércio. Salva de palmas. Aí. O John Wesley do nosso tempo. Aí. Quero chamar também aqui o Leandro. Uma salva de palmas para o Leandro, o podcaster, historiador. Ele tem o projeto Memórias Pod na internet. Memórias Pod. Eu faz um tempinho, eu fui pesquisar algumas coisas sobre avivamento e caí diretamente no podcast deles. Depois eu fui saber que era o podcast que eles faziam lá. Muito bom, muito bom. O nosso líder nacional, Bispo Paulo Borges. Salva de palmas. Bem, isso aí. Quero chamar também para representar aí o time feminino, pastora Isa. Ô, glória! E o nosso pastor do manto aí, pastor Guto. Vem, pastor Guto, vem participar também com a gente aí. E vai ser muito bom. Bom, a gente tem uma pauta aqui. Todos nós sabemos o tema que está lá no capítulo 1 de Josué, versículo 9. Seja forte e corajoso. A gente ainda vai abordar bastante até o final do dia sobre o tema, mas eu quero começar aqui. A gente lê lá no texto que foi uma passagem de bastão, né? Estava finalizando ali. Moisés tinha acabado de morrer, né? E Josué, ele não era um jovem. Nos cálculos ali ele tinha já seus 85 anos e estava assumindo uma responsabilidade. Mas eu queria saber de vocês, qual foi o momento que vocês entenderam assim, a vocação e a responsabilidade de estar assumindo alguma coisa, de estar assumindo um ministério. Todos aqui são, se não ainda, já têm a vocação para pastoreio, né? Mestres, ensinam a palavra. E eu queria saber de vocês, quando vocês entenderam a responsabilidade de estar cuidando de vidas, ou de estar entendendo, ministrando outras pessoas, tá bom? Todos vão falar, então, quem quiser começar aí. Falaram para as damas começar, então vamos começar. É uma pergunta interessante, porque por um tempo eu fiquei me questionando qual era o meu ministério. Eu tinha 2 irmãos, e eles sempre tiveram ministérios deles muito bem definidos. Então, um era ministro de louvor, era inquestionável o ministério na vida dele. O outro tinha o dom de ensino e de palavra. Eu ficava lá, falei, gente, será que eu vou ser só a animadora do culto? Porque durante estar pregando, eu, glória a Deus, aleluia. Mas aí eu comecei a entender, eu falei assim, Deus chama todo mundo com um propósito. A palavra do Senhor fala que um para os mestres, outros para evangelistas, outros profetas, outros pastores. Mas eu acredito que eu comecei a ter essa consciência maior nos meus 17 anos. Eu entendi, falei assim, eu quero ser pastora. Eu quero ter esse ministério. Eu sei que é um ministério difícil. Eu quero pastorear, eu quero pregar. Então foi com meus 17 anos. Só que eu estou com 28 anos, então não foi de imediato. Houve um processo, houve um tempo ali na incubadora para nascer e tudo mais. E eu fiz a prova no começo desse ano, com 27 anos. Então, foram exatamente 10 anos até eu começar a exercer o ministério que eu entendi que Deus tinha para mim. Mas até eu entender, foi oração. Foi oração, buscando. E a gente só vai saber o que Deus tem para a gente trabalhando na igreja. Então, como eu falei para vocês, até na equipe de louvor, irmãos, eu já tentei. E coitados dos irmãos que eram membros, porque foi difícil. Me arrisquei na dança, foi uma lástima também. Mas, nos meus 17 anos, eu tive essa consciência. 10 anos depois, se concretizou na minha vida. Amém. Amém. Pastor Paulo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. A verdade é que eu nunca quis ser pastor. Eu sempre fui igrejeiro, eu nasci na igreja, cresci em um lar cristão. E na época que eu senti essa chamada pastoral, eu estava vivendo um momento no ministério de adoração da igreja muito forte, porque a gente tinha um ministério de música na igreja. Esse ministério de música já tinha gravado um DVD com participação de Nívia Soares. Esse DVD contou aí com composições minhas aí, umas
umas 8 composições, todas elas minhas. Então eu nasci na igreja, fui criado na igreja, comecei no ministério de adoração, cantando, adorando a Deus. E quando eu senti a chamada pastoral, quando eu estava numa marcha para Jesus da nossa cidade, deveria ter lá umas 20 mil pessoas nesse dia, e a gente estava ministrando. E naquele dia eu vi aquele mundo velho de gente, né? A gente estava cantando, e Deus ministrou ao meu coração. O Espírito Santo falou com o meu coração algo muito interessante. Ele disse: agora chegou a hora de você usar os dons e talentos que eu te dei para ser um ganhador de almas. E teoricamente, quem está ministrando no Ministério de Louvor está ganhando almas também, porque ele está cuidando ali do processo de manutenção, né, das ovelhas. Só que nesse dia Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E eu me lembrei de algo que a minha mãe tinha profetizado na minha vida quando eu tinha meus 19 anos de idade. E eu deveria ter nessa época meus, sei lá, 23 para 24 anos, 25 anos quase. Minha mãe, eu estava chegando da faculdade um dia e minha mãe teve uma visão que eu estava pregando para uma grande multidão. E nesse dia minha mãe me contou essa visão. Eu falei: mãe, talvez a senhora teve essa visão, mas não era cantando. Ela falou: não, você estava pregando e você vai ser um grande pastor. E aí nesse dia eu recebi essa palavra, porque essa palavra era da minha mãe, mas tudo que eu queria era cantar, né? E eu sempre, nessa área da administração do louvor, nessa área da adoração, Deus sempre me usou de uma maneira muito poderosa. Eu entrei no seminário depois dessa ocasião, com o pessoal lá da Marcha para Jesus. E eu fiquei assim: poxa vida, como é que eu vou falar para os meninos da banda que agora a gente, eu não vou mais cantar, agora eu vou pastorear? Porque na minha cabeça, ou eu fazia um, ou fazia o outro. Quando na verdade, não tem nada a ver isso. Você pode ser um pastor e também ser um ministro de louvor, não há problema nenhum. Só que na minha cabeça, ou era um ou era outro, né? E eu cheguei nos meninos da banda para dar a notícia, porque tinha investimento financeiro envolvido, tinha muita coisa envolvida. E quando eu falei para eles que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, aí um começou a chorar, o outro também. Eu não entendi. Falei: nossa, eu sabia que eles gostavam de mim, mas nem tanto, né? Porque eu era o vocalista da banda. E aí um dos músicos da banda, que é o Ender, que hoje está morando nos Estados Unidos, ele disse: não, eu estou chorando de alegria de saber que Deus está na condução disso tudo aqui, porque Deus ministrou no meu coração que vai abrir uma igreja na minha casa. Cara, aí eu falei: nossa, esse negócio é de Deus mesmo. E aí a gente foi para a garagem da casa do Ender, e eu chamei os meninos da banda, falei: cara, agora nós vamos abrir uma igreja, vai ser muito top, não sei o quê. E a gente foi para uma garagem menor do que esse púlpito aqui, sabe, desse altar. E aí a gente estava na garagem, músico é custoso, gente. A gente montava aqueles equipamentos tudo, bateria, guitarra, aquele negócio, e fazia um barulho santo. E as pessoas perguntavam: como é que está lá o trabalho? Está lotado. Óbvio, se tivesse 5 pessoas já estava muito lotado, né? Porque era pequeno. Está lotado, né? Mas a gente achou graça no Senhor. E eu conduzi a abertura da igreja nessa época, já estava liderando os jovens. E depois dessa garagem a gente foi para um prédio, a igreja cresceu. Desse primeiro prédio a gente foi para o segundo prédio, a igreja cresceu, e aí a gente já era no número de mais de 100 pessoas. Depois a gente foi para o terceiro prédio, que era o maior prédio do bairro. E aí a gente já estava com mais de 250 pessoas nessa época. E aí eu senti a necessidade de não estar mais à frente do Ministério de Louvor. Não que eu não fosse cantar mais, mas eu vi que havia outras demandas na igreja que precisavam ser atendidas. E aí um dos meninos que tocavam guitarra assumiu o Ministério de Louvor. Resumo da ópera: de lá para cá, Deus já tem nos dado a oportunidade de ganhar só na nossa igreja, mais de 250 almas para Jesus. E depois eu pude perceber que o reino de Deus não tem a ver com o que eu quero fazer, mas tem a ver com o que é preciso fazer. E se eu pudesse dar um conselho para vocês jovens hoje, eu daria o seguinte conselho: faz aquilo que Deus te pede, porque você fazendo aquilo que Deus te pede, Deus jamais vai deixar você frustrado naquilo que você ama. Hoje eu vejo o ministério de adoração da minha igreja, e é um ministério de adoração muito bom, melhor do que eu. Eu não faço falta
em nenhuma instância desse ministério de adoração. E eu vejo que hoje o cálice nosso lá na igreja local transborda de uma maneira muito grande. Por quê? Nós temos só no ministério de adoração mais de 30 pessoas envolvidas. Eu tenho muitos músicos na igreja, lá a gente tem 3 guitarristas, 3 contrabaixistas. O ministério é muito rico, nosso cálice transborda nessa área da adoração, nessa área das artes, porque eu decidi fazer aquilo que era preciso, não aquilo que eu queria. E hoje, se você perguntar assim para mim, aonde você mais se encontra? Eu me encontro no ministério pastoral. Eu não consigo mais me ver no ministério de adoração apenas. Ainda componho, ainda escrevo muitas coisas, eles gravam, ainda cutuco eles a avançarem, mas eu entendi que o reino de Deus não tem a ver com a vontade do que eu quero, mas o reino de Deus tem a ver com a vontade do que Deus quer. E o que Deus quer sempre vai ser melhor do que o que eu quero. Glória a Deus. Pastor Guto. Amém. Graças e paz, irmãos, tudo bem? A minha história é um pouco diferente, eu não tive a graça, né? Igual os pastores tiveram aqui, de crescer no berço evangélico. Eu fui católico e quando o pastor estava falando, eu me recordei que um dia eu estava fazendo um serviço de instalação na casa de um rapaz que era da igreja católica. E aí ele falou assim, ó, o pastor Gustavo. E eu falei, amém. E eu era católico, ele também. Eu falei, amém. E aí o tempo foi passando, a minha esposa começou a trabalhar numa empresa, e onde meu pastor hoje, que está no Pernambuco, ele entrou para trabalhar nessa empresa, e ali ele começou a mostrar o evangelho para ela. Então assim, e ela é sempre muito curiosa, e ela começou a se desvencilhar, e eu falava, esse velho sabe de nada, esse pastor não sabe de nada. E ela falava assim, não, mas procura. E aí eu comecei a procurar, eu comecei a entender. E aí passei por um período muito difícil da minha vida, alguns irmãos já conhecem. Eu perdi um irmão, ele cometeu suicídio. Eu estava com 25 anos, ele tinha 21. E um dia eu tive o prazer de conhecer os irmãos de Perus. E ali o Senhor falou comigo. E daquele dia, então, eu não saí mais da presença do Senhor. Igual o pastor Paulo disse, eu e minha esposa nunca almejamos estar como pastores. E aí nós fomos, e aí em setembro do ano passado, nós tivemos uma profecia que a posse seria próxima. E quando eu entendi que nós teríamos algo diferente, foi quando surgiu a pandemia. Nós ficamos 7 meses sem ir para a igreja, né, por conta de eu ter bronquite. Eu estava trabalhando de home office. Mesmo assim, nosso pastor continuou com a igreja aberta, e eu e minha esposa ficamos 7 meses não indo para a igreja. Mas durante esse tempo eu nunca tinha subido no monte tanto. E aí quando nós voltamos, o dia que os irmãos viram nós na igreja, todos que chegaram vinham nos abraçar. E é até emocionante de você ver que não importa quando você tem um chamado, e aquela gratidão daquele abraço de cada um, de se importar, eu entendi o quanto eu era importante, não naquela igreja, mas na obra do Senhor. Que nós costumamos dizer que ninguém é substituível, né? Mas aquilo que você faz fica marcado. Por mais que venha outro, vão te lembrar por alguma coisa. E terça-feira vamos fazer 4 meses que estamos como os pastores na Igreja de Deus em Cajamar. Estamos ainda engatinhando, né? Mas Deus é maravilhoso. Então assim, eu sou grato pela vida da minha esposa. Minha família ainda não é cristã. E nós estamos aí para fazer o que o Senhor quer. Então quando nós entendemos que o Senhor nos escolhe, é muito motivo de muita alegria. Creio que Josué também teve um medo de ver aquela multidão. Na hora que Deus falou assim, ó, meu servo Moisés embarcou. Agora é você que segura, continua. Da mesma forma, quando o irmão profetizou sobre a nossa vida, se prepara para a posse que vai ser rápida. Dentro de 9 meses, meu pastor se aposentou, bispo Eduardo chamou, ó, você e a sua esposa vão assumir a igreja de Cajamar. Jesus. E assim estamos, e somos necessidade da oração de cada um dos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Leandro.
Graça e paz. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer inenarrável estar aqui. Eu sou o Leandro Magalhães, eu sou idealizador do Memórias Pod, que é um podcast na qual eu me proponho a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. E, na verdade, eu sou um entusiasta dessa mídia podcast, eu ouço há muito tempo, desde 2007. E talvez vocês tenham uma visão de podcast muito moderna, que é desse bate-papo filmado. Mas podcast, na verdade, é qualquer áudio que eu disponibilizo na internet. E ele já nasceu no meu coração há muito tempo atrás, eu sempre tive vontade de fazer, mas para ser bem sincero aqui com a bancada e com vocês, eu me sentia muito incapaz, porque eu sempre fui muito limitado para tecnologia, esse tipo de coisa. E desde que eu estou na igreja, eu aceitei a Jesus com 9 anos, quando a minha família ali foi alcançada pelo reino. Eu sempre tive envolvido com música, eu vim de outro ministério, eu tocava outro instrumento. Quando eu vim para a IDB, eu comecei a tocar guitarra, violão, e foi o que eu fiz desde então e que eu achava o que era para eu fazer, né? E eu tentei montar banda, tentei gravar e tudo mais, mas sabe quando não vai, quando parece que tem alguma coisa travada? E nesse meio tempo a igreja teve uma mudança de pastor, e aí veio o pastor Adércio. E o pastor Adércio, numa sensibilidade muito grande, ele chegou assim em todos os membros assim para conhecer. E ele chegou em mim e falou: "Poxa, o que você tem vontade de fazer? O que você faz?" E eu tenho que ser sincero com vocês, eu fiquei com um pouco de vergonha de falar: "Eu só toco." Aí eu falei: "Não, eu tenho vontade de fazer um podcast e tal." E aí ele achou a ideia incrível. E a princípio a ideia seria fazer um projeto contando a história do rock gospel, aquele movimento que aconteceu ali nos anos 90, com a Oficina G3, Rebanhão. E aí o pessoal começou a cobrar, né? Eu falei com ele: "Pô, e o podcast vai sair? Não vai?" E a minha esposa também sempre achou que eu devia escrever. E aí eu comecei a fazer. Só que quando eu comecei a fazer, eu vi que não dava nenhuma temporada, porque não tinha tanta história assim. E aí eu estava conversando com a minha mãe, e eu lembro que eu falei com ela sobre o avivamento da Rua Azusa, e ela não tinha muita noção do que eu estava falando. E ela é de uma igreja pentecostal, ela é da Assembleia de Deus. E eu falei: "Poxa, eu podia contar essas histórias de uma forma um pouco mais acessível." E aí eu escrevi o primeiro episódio da Rua Azusa. Só que o segundo problema é que eu não tinha como gravar isso. Eu não tinha equipamento, eu não tinha microfone, eu não tinha interface de áudio, eu não tinha nenhum bom computador. Só que eu tinha muita vontade de fazer. Aí eu fui pesquisando como eu fazia, e aí eu fiz uma gambiarra tão grande, uma parafernália enorme assim na cozinha da minha casa. Usei um pedal de guitarra, um microfone de karaokê, e eu demorava para editar, demorava para gravar, porque olha como Deus é tremendo, né? Eu sempre me senti incapaz, e até hoje eu me sinto um pouco, eu sou meio gago, e eu tenho um podcast, né? E aí eu fiz ali, demorei um tempão para editar, e comecei a fazer, e disponibilizamos no canal da igreja, nas plataformas digitais. E aí chegou uma hora, ali no 4º, no 5º episódio, que eu falei: "Poxa, acho que eu não vou continuar fazendo isso não. É muito trabalho, pouco retorno. Eu levo 3 dias para fazer um episódio, gasto um tempão, gravo até de madrugada. Acho que eu vou largar a ferramenta aqui, vou voltar para minha guitarra." E aí chegou até mim uma mensagem de um pastor. Ele escreveu e ele falou: "Olha, muito obrigado por esse conteúdo. Eu me senti encorajado a continuar lutando pela minha igreja." E aí, quando eu dividi isso com o pastor Adércio, ele falou: "Olha, irmão, a decisão é sua, mas o que você faz não é só entretenimento." E aí, desde então, eu tenho seguido assim, nessa força. Poxa, o que eu faço é, além de entretenimento, eu recebo, testemunhos assim que enchem meu coração de alegria. Essa semana, por exemplo, eu recebi um testemunho de um rapaz que ele está em Londres, e para ele é muito difícil ser cristão lá, porque, de acordo com o que ele me disse, como é que eu posso dizer isso? A agenda progressista na Europa é muito avançada. E o cristianismo é muito uma coisa que está ligada à cultura dos avós, das pessoas mais velhas. Ele fala: "Poxa, ouvi esse conteúdo aqui, eu trabalho limpando casa das pessoas. Quando eu tenho a oportunidade, quando eu estou na casa de um brasileiro, eu não coloco no fone, eu coloco no alto-falante.
e aí eu evangelizo assim. Então, aí que eu senti o chamado, eu falei, poxa, esse trabalho não pode parar. E enquanto eu tiver disposição, enquanto eu tiver voz para falar, eu acho que eu vou fazer. Pastora Dércio. Glória a Deus. Irmãos, eu vim para Cristo, eu tive o primeiro encontro com Jesus na minha infância, que minha mãe nos levou para a Igreja Batista, né? E essa eu tenho vagas lembranças na salinha, né? Junto com as crianças. E alguns anos depois, eu tinha cerca de 10, 11 anos de idade, eu frequentei de fato a igreja junto com a minha irmã. Na verdade, o precursor foi o meu primo, Juninho, né? Que foi o primeiro evangélico da família, minha família toda era espírita, né? Do Candomblé, e meu primo foi o primeiro a ir para a igreja evangélica. E sucessivamente foi minha irmã, foi eu, e ali foi uma fase da minha pré-adolescência servindo ao Senhor. Só que o tempo foi passando e minha irmã se relacionou com um cara que não era da igreja, se afastou da igreja, e consequentemente eu também depois me afastei da igreja e fui para o mundo. E nessa eu comecei a frequentar o carnaval, né? Foi 7 anos frequentando o carnaval, trabalhando em algumas escolas de samba de São Paulo. E nesse percurso todo eu frequentei a religião de Quimbanda, né? Durante um tempo da minha vida. E lá na religião de Quimbanda acontecia algo muito, que hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia, que toda vez que eu entrava no terreiro, eu sentia como se alguém me aguardasse do lado de fora, né? E era uma sensação, tipo, tô aqui te aguardando, mas até então, né? Anyway. E passou-se o tempo, e eu lembro de uma vez que eu fui para a festa de Quimbanda, e a entidade pegou e falou para mim assim, você vai voltar aqui na próxima? Eu falei, vou voltar. E todos eles começaram a dar risada, e eu não entendi o porquê, né? E fui embora para casa, e aí numa sexta-feira à noite, afastado de Deus, afastado de tudo que me ligava a Deus, frequentando a Quimbanda, começou a aparecer pessoas erradas na minha vida, né? Eu comecei a ter um comportamento muito ruim, e nesse processo, Deus, numa sexta-feira à noite, eu cheguei do meu serviço em casa, meu primo que nos levou para a igreja, infelizmente, morreu enforcado, né? Mas, consequência disso, minha tia, que era mãe de santo, abandonou as entidades, se batizou nas águas, foi servir o Senhor, minha irmã voltou para a igreja, minha mãe voltou para a igreja, e eu não estava na igreja, né? Mas na sexta-noite, minha irmã colocou um CD da Eixla, deixou um louvor da Eixla, e saiu de casa, e ela falou, depois você desliga o som para mim. E eu jogando videogame ali, eu senti um ódio muito grande, uma raiva veio muito grande, e eu fui para desligar o som. Quando eu me aproximei do som, minha mão congelou, eu não consegui desligar o som. Minha mão congelou, comecei a chorar, aquele louvor começou a falar comigo, e aí Deus falou, você está querendo conhecer o mundo espiritual, porque eu tinha essa curiosidade, né? Eu estava indo para a Quimbanda, mas eu me correspondia com a igreja do satanismo em São Paulo. Na época era Orkut, né? Porque eu queria poder, eu queria conhecer o mundo espiritual, né? E ali no som, Deus falou para mim assim, eu vou te revelar o poder. Você lembra quando você era pequeno e ia para a igreja? E você chorava na minha presença? E eu comecei a me lembrar. É como se as escamas caíram dos meus olhos, minha mente veio à tona. E ali eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, sozinho em casa, não tinha pastor não, irmão, eu nem sabia. E fiz certinho, Senhor, te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ali quando eu olhei para a porta da minha casa, apareceu um anjo de 3 metros de altura, não vi o seu rosto, uma luz forte. E ali eu tive um encontro poderoso com Deus. No sábado, o pessoal da Quimbanda me ligou, o Tiago Luz, amigão meu, falou, Dércio, meu pai vai passar aí para te buscar. Eu falei, não posso ir, virei crente. Como você virou crente? Só que eu virei crente. Domingo de manhã, Antônio Cândido, presidente da escola de samba Iracema, me ligou, Dércio, 11 horas, reunião da harmonia, porque eu tinha feito curso de harmonia pela escola de samba da Vila Maria, e ele me ligou, Dércio, reunião de harmonia. Eu falei, Antônio, estou fora do carnaval porque eu virei crente, não tinha ido para a igreja ainda. E aí no domingo de manhã pisei na igreja junto com a minha irmã, era manhã de oração, e veio a irmã do coque, sapatinho de fogo, e aí já viu, né? Deus tem uma obra na tua vida, você não está aqui por acaso. Chorei, e eu pude entender que Deus tinha um chamado da minha vida, mas aonde consolidou mesmo o meu chamado, foi quando eu comecei a fazer o curso de teologia, pela Assembleia de Deus do Belém, setor 3 Lapa.
e eu entrei no estacionamento. Quando eu entrei no estacionamento, tudo fez sentido. Porque eu deixei de fazer uma faculdade secular que ia me dar muita remuneração para estar naquele ambiente, mas tudo conectou, me senti no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e dali em diante eu pude entender o meu chamado pastoral, servindo ao reino de Deus. É isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que a gente vai ter ainda alguns períodos aqui, e a minha experiência, assim, desde pequeno, eu tive algumas palavras direcionadas sobre a minha vida, mas foi em um culto, assim, de jovens. 2012 foi a primeira vez que a gente foi em Brasília. Tim Rio estava ministrando lá, e ele era líder de missões na época, líder mundial de missões. E ele fez uma convocação pastoral, e ali eu joelhei e rendi aos pés de Deus ali sobre a vocação, né? Depois tive outros momentos e tal, mas, pastor, queria saber, assim, já está um tempo pastoreando, né? Já está um tempo cuidando de jovens também. Você teve medo nesse período? Sentiu medo? E durante esse período de medo, como que Deus te confortou? Entendeu? É desafiador, não é fácil. Uma coisa é você liderar um grupo de jovens numa igreja, fazer algum trabalho nesse sentido. Agora, quando você tem a responsabilidade de liderar uma igreja, é um desafio, né? E passa um medo. O medo, principalmente no meu caso, foi o medo de fracassar, de não dar certo, né? Das coisas não dar certo, até pelo desafio que eu assumi, né? Até hoje estamos aí com um grande desafio. Mas é a certeza de que Deus está no controle de tudo. Eu acho que o maior conforto que a gente pode ter é igual aquele louvor, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É você ali orando, buscando respostas em Deus. E Deus fala, vai que eu estou contigo, vai dar certo. E você ter essa convicção na sua alma. E isso é o divisor de águas para vencer o medo. E você continuar sem cessar, sem parar, sem vacilar. Glória a Deus. Bispo Paulo, você contou para a gente assim, um pouco da história da igreja, da igreja que você pastoreia, como você levantou e tal, grandes conquistas, né? Eu acredito que em pouco tempo até, mas teve algum momento assim que você vacilou em pensamento assim, será que é isso mesmo? Teve algum receio? Porque a gente vê que Josué, ele ficou com medo, né? Quando fala assim, seja forte e corajoso, ele estava em um momento de medo. Moisés foi um grande líder, né? O que a gente tem das leis hoje, as experiências que ele teve com o povo, construiu toda a história hebraica até chegar ao que a gente entende hoje como o Evangelho. E Josué estava deparando com a morte do teu líder, né? Então ele ficou meio ali sentido, né? Você teve algum período de vacilo? O que acontece? Na minha opinião, não é errado você ter medo. O medo só demonstra que você é um ser humano, que tem limitações. O que, na minha opinião, eu tive medo, em muitos momentos. Bom, vamos pegar um exemplo agora recente. Nós fizemos uma conferência nacional de jovens para 3.200 jovens. Essa conferência nos custou R$410 mil. Ninguém pagou nada. Mas teve um gasto. Mas de onde saiu esse dinheiro? Então, assim, Deus nos deu estratégias para levantar esse recurso financeiro. E a gente conseguiu fazer isso. Então, em muitos momentos eu pensei, não vai dar certo. Ministério pastoral. Alguém aqui paga aluguel aí, pastoreando igreja? Paga? Pois eu paguei aluguel 7 anos. E eu vi uma época que o aluguel da nossa igreja custava R$7.200. Então, se você perguntar, você teve medo de fazer o compromisso e depois esse compromisso não ser possível honrá-lo? Eu tive medo. Só que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu tive convicção que não tem a ver com os meus dons e com os meus talentos. Não tem a ver com a minha capacidade humana, mas tem a ver com a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando Deus está no negócio,
não é que eu não fiquei paralisado pelo medo em momento nenhum. Muito pelo contrário, de um prédio a gente foi para outro. Eu lembro que teve uma ocasião que nós pagamos de uma multa contratual de R$ 9.000 para ir para um prédio maior. Porque o povo foi chegando, não cabia, então vamos para o próximo. Então, um espírito de ousadia de Deus encheu meu coração. Só que sabe quando você vai lá e faz, depois você fala assim, misericórdia, o que eu fiz, Senhor Jesus? Como é que vai ser esse negócio aqui agora? Não é irresponsabilidade, viu, irmãos? Eu sempre calculei bem o negócio. Só que eu sou meio Gideão, tem hora. Eu faço os testes com Deus. Eu sou meio Gideão. Quando foi para passar para esse prédio maior, eu chamei os membros da igreja e falei, Deus, se o Senhor for comigo, o Senhor vai me dar uma prova que o Senhor está comigo. E eu fiz uma reunião com os irmãos, falei, mostrei a foto do prédio. Eu fiz uma reunião, eu lembro dessa palavra como se fosse hoje. Eu preguei o texto bíblico, conta as estrelas do céu. Preguei esse texto bíblico de Abraão, e a gente estava indo para esse prédio maior, e esse prédio maior era do lado do prédio menor que a gente estava. E eu comecei a pregar a palavra de Deus e falei, conte as estrelas do céu. Nisso eu tinha pego a chave do prédio ao lado, e pedi para os obreiros lá no dia limpar, arrumar tudo, colocar luz, colocar tudo. E eu falei, nós vamos fazer uma peregrinação com o povo daqui. E os obreiros falam assim, esse cara é muito doido, velho, pelo amor de Deus, o que ele vai arrumar? No meio da palavra, eu conduzi quase 200 pessoas para o prédio do lado. No meio da palavra, conta as estrelas do céu. E eu falei, hoje nós vamos contar estrela. E eu conduzi o povo para o prédio do lado, e foi um mover de Deus poderoso, todo mundo alegre. Eu falei, Deus tem nos dado esse lugar, aquele mover do Espírito Santo. Eu falei, quem está feliz? Todo mundo feliz. Agora volta lá para o prédio antigo. Voltou para o prédio antigo, eu virei e falei assim, eu preciso de 150 pessoas me ajudando com R$ 100 por mês. E aí eu falei, Deus, se esse povo colar com essa ideia, é porque o Senhor está nesse negócio. Irmãos, naquela noite nós levantamos 148 pessoas ofertando R$ 100 durante 12 meses. Detalhe, eu peguei a maquininha do cartão e falei, vou aproveitar que vocês estão com fé agora, já passo o cartão logo, para não ter nenhum problema o mês que vem. E a gente foi para o prédio, para o maior prédio, eram 2 complexos, porque, entendam uma coisa, a palavra de Deus fala o que em Romanos? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? O reino de Deus, diga comigo, é paz. Bem forte, paz. Diga assim, justiça. E a alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é paz, justiça e a alegria no Espírito Santo. Vírgula. Aí o texto continua dizendo assim, todos aqueles que assim vivem encontrarão graça em Deus e no povo. Então a gente precisa encontrar a graça de Deus e do povo. E eu louvo a Deus, porque esses foram sinais que Deus foi me dando. Eu tinha R$ 10.400 todo mês para pagar um aluguel de quanto? De R$ 7.000. Fora o dízimo. Então a igreja que eu pastoreei durante esse tempo, nesse prédio foram praticamente 4 anos, nunca nos faltou R$ 1, muito pelo contrário, sempre sobrava. E se isso não for o favor de Deus, a mão de Deus, não tem a ver com os meus dons, não tem a ver com os meus talentos, não tem a ver se você é bonito, se você é feio, não tem a ver se você é doutor teologicamente ou não, você precisa se preparar, mas eu entendo que quando Deus está no barco, você pode descansar sabendo que Ele vai cuidar de tudo. Deus vai mandar recurso da onde não tem recurso. A prova real disso foi a nossa Conferência Nacional de Jovens. Eu fui lá, a gente sabe que a Igreja de Deus tem um deputado, amém? Lá em Brasília. Eu passei um óleo de unção na cara e fui lá no deputado. A gente quer fazer um congresso de jovens, é assim. E nós não temos dinheiro para pagar e eu sei que o senhor tem o dinheiro. Porque esse deputado ele é dono de uma empresa de transporte que tem mais de 2.500 carretas. Eu falei, o que custa R$ 300.000 para o senhor? Não custa nada. Para mim custa muito dinheiro, mas para o senhor não custa nada. Agora veja bem, nós vamos ter 3.200 jovens participando de um evento. Detalhe, esse evento era para acontecer em 2020, não era na época da eleição. Veio a pandemia, não foi possível fazer, foi protelando. No mês de setembro a gente fez. Então, entenda algo, você vai ter medo.
Reconheça isso. Porém, quando você está no centro da vontade de Deus, e aí é o que eu faço, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que eu vou te dar um conselho para vencer o medo? Sempre quando você estiver diante de um desafio muito grande, separa um tempo de jejum e oração. Sempre que eu estou diante de um momento muito importante, eu separo um tempo de jejum e oração. Eu vou jejuar, eu vou orar, a carne vai gritar, mas o espírito vai estar forte. E quando você está debaixo do Espírito Santo de Deus, você não vê barreiras, você não vê dificuldade, você vê a glória de Deus. Homens e mulheres não podem se mover pelo medo. Se você se move pelo medo, você vai ser vencido. Tem muita gente, escuta o que eu vou dizer para você, tem muita gente que por medo de ficar para a titia ou para o titio, acaba casando com qualquer pessoa e vai acabar tendo um casamento muito ruim. Por quê? Porque casou pelo medo, não casou pelo amor. Tem muita gente que por medo de não conseguir fazer uma faculdade na qual tem vocação, na qual Deus chamou essa pessoa para fazer, acaba fazendo qualquer faculdade e abre mão de algo que seria poderoso de Deus para a sua vida. Tem muita gente que por medo abre mão do ministério pastoral, mas você não precisa abrir mão daquilo que Deus tem para você, você só precisa andar no centro da vontade de Deus. Eu acredito que Josué teve grandes desafios. Eu não queria estar no coro de Josué para substituir nada mais, nada menos do que Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Mas Deus disse para ele: seja forte e corajoso. A gente precisa ter coragem, viu, jovens? A gente precisa ter coragem de dar um passo naquilo que Deus nos manda fazer. No dia do meu velório, eu digo isso sempre, meu caixão vai estar lá. Muita gente vai falar: ah, foi isso, foi aquilo, mas covarde e medroso nunca vão dizer isso de mim. Porque se Deus está me dando uma palavra, se Deus está mandando você caminhar, irmão, pode ir, porque Deus vai garantir tudo o que é preciso para o cumprimento do propósito dele na sua vida. Não ceda ao medo. O medo é algo que o inimigo conta, uma mentira, dizendo que você não é capaz. Mas mesmo que você não seja capaz, quando você anda do lado de Jesus, você percebe que Deus é o Deus que manda recurso de todos os lados, Deus é o Deus que capacita a nossa vida. Ter medo não é o problema. Faz um compromisso com Deus, você que está com medo. Eu vou ficar com medo 3 dias. Eu faço esse compromisso comigo. Quando tem um desafio grande, eu falo: eu vou ficar com medo 3 dias. No 3º dia eu ressuscito para a glória de Deus e vou fazer aquilo que Deus me manda. Não ceda ao medo, amém? Amém. Josué, ele teve esse período de medo, mas ele sempre estava com os olhos apontados a Deus. Eu acredito que uma das maiores armas que uma liderança, a gente vai mudar um pouquinho de assunto dentro do tema, que a liderança tem, uma das maiores armas é a visão, né? A visão do que ela tem que fazer. Quando o líder ele perde o foco, perde a visão, o direcionamento, ele tende a ceder um pouco. Fica até a indicação desse livro, que é Liderança Corajosa. Tá? Depois eu posso passar aqui o nome do autor, que eu não vou saber pronunciar. Mas ele fala disso, né? Que o foco do líder é ter visão. E entrando um pouco assim no assunto sobre, dentro de vocação, né? A gente tem não é uma teologia, mas é uma forma de pensamento, de missiologia, que é as esferas da sociedade. Então, seria legal, interessante se o Bispo Divino estivesse aqui, porque eu ouvi falar que ele fez não sei se foi no doutorado, no mestrado, sobre bivocação, né? A liderança evangélica que também trabalha na sociedade. Então, o Bispo Bruno, por exemplo, ele pastoreia a igreja, mas leciona, né? E tem o trabalho dele com um auto-center. Então, ele não sobrevive da igreja, do salário da igreja. Todos aqui têm suas profissões, né? Eu queria saber de vocês como que é lidar dentro do setor de vocês e transmitir o evangelho ao mesmo tempo. Alguém arrisca aí? Não precisa ser todos, mas... Amém. É puxado, né? Igual mesmo essa semana, domingo eu estava lá em BH, quase consegui visitar uma igreja de Deus,
E, nossa, foi muito estranho quando no domingo, eu sabia que eu estava indo viajar a trabalho e estava tendo um culto. O meu primeiro culto, que eu como líder, como pastor, né? Eu não estava com a minha igreja. E eu falei, meu Deus, como é diferente quando você por mais que eu era diácono, mas parece que você não sente esse peso dessa obrigação. E quando eu estava começando o culto, eu falava para os irmãos, irmão, manda foto. E ali o Senhor me tomou de não uma tristeza, mas de entender que é muito bom ser pastor. É muito bom você cuidar de pessoas. E de um tempo para cá tem sido até engraçado. Qualquer coisa lá no trabalho, eles falam, ó, você é pastor, hein? Ó, você é pastor. Ó, você é pastor. Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, a gente tem que andar em vigilância 24 horas. Porque qualquer coisinha você vai ser afrontado. E eu entendo que o meu chamado pastoral não é somente na igreja. Tem que ser no meu trabalho. Nós precisamos ser referência. Então, quando a gente vê pessoas do nosso trabalho nos procurando para pedir uma oração, para que você faça algo através do seu posicionamento cristão, você entende que você está no direcionamento do Senhor, que o Senhor está fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Então, assim, é difícil. Eu tinha até comentado com minha esposa, a gente tem chamado para missionário. Então, assim, eu tenho meu trabalho na SKF e eu tenho já a ciência que o dia que o Senhor fechar a porta, eu creio em nome de Jesus que eu não vou trabalhar mais, eu vou somente trabalhar para a obra. Como vai ver? O Senhor sabe. Como o bispo Bruno cantou aqui, né? A resposta é que eu vivo de milagre. Então, assim, é puxado, é correria. Eu chego em casa às 5h30, 6 horas eu pego minha filha, ela chega, toma um banho, ela come uma bolacha, a gente vai para a igreja. Tem dia que eu estou dando janta para os meus filhos, 10h30, 11 horas da noite. Tem dia que eles chegam, eles nem comem. E eu olho e falo, meu Deus, mas eu sei que o Senhor tem um propósito, tudo sobre disso. Só alguns pontos. Primeiro, eu acredito e defendo a vocação bivocacional de um pastor. Como o Dacon falou, tipo, o bispo Bruno, ele é pastor, mas ele tem seu trabalho secular. É uma questão fácil? Não. O pastor mesmo aqui está dando um exemplo que exige muito. Segundo ponto, eu acredito também que para cada pessoa Deus tem um propósito. Eu sou engenheira civil, me graduei, formei, estava até conversando hoje de manhã. Por 4 anos trabalhei no estado de onde eu moro. E é o que o senhor falou, pastor, eles vão olhar para você com uma visão diferente. E o interessante é que até então, quando eu estava trabalhando no estado, eu ainda não era pastora. Mas todo mundo sabia que eu era evangélica. Aí qualquer coisa que acontecia, já fazia automaticamente assim, ó. Já olhava para você. Só que, como eu falei, para cada pessoa, Deus vai exigir alguma coisa. E eu estava até a gente conversando. Hoje eu não estou trabalhando como engenheiro, estou trabalhando no escritório da igreja. E eu entendo que foi um propósito de Deus. Deus exigiu de mim, por enquanto, a minha profissão. É fácil? Não, de jeito nenhum. Porque a gente que está a gente está o quê? Idealizando, formei, quero ter minha carreira, quero trabalhar na empresa grande, etc. Estava falando com o bispo. Eu fiquei procurando serviço quando eu saí do estado da torta e direita. Não encontrei nenhum. As portas fecharam tudo. E aí Deus falou, Deus direcionou, comecei a trabalhar mais voltado para a igreja, não pastorei uma igreja em si, mas exerço o pastoreio de forma diferente. No que eu comecei a exercer, 3 empresas grandes de Goiânia entram em contato comigo. Eu falei, mentira, mano. E, você quer Isabela? Tal, amanhã você pode vir cá? Eu falei, não, obrigada. Como assim? Não, eu falei, não, já estou trabalhando. Aí teve um telefonema que eu assustei, porque, tipo, quase ninguém se refere a mim como engenheira. Aí me ligaram, engenheira Isabela, eu já peguei, falei, Eu falei, não, então, tem uma oportunidade. Eu falei, não, obrigada. Mas o que eu quero falar? Primeiro, a gente tem que entender que para algumas pessoas Deus tem a bivocação. Há alguns pastores que Deus vai chamar para ter um trabalho secular e usar de maneira sobrenatural no trabalho secular e junto na igreja. Há algumas pessoas que, por enquanto, eu estou nesse momento que Deus vai exigir a sua profissão e aí a gente tem que entregar o nosso Isaac e não é fácil. E tem algumas pessoas que vão ser somente o pastoreio. E lembrando, gente, não é só pastor.
né, a gente estava até comentando sobre isso. Sabe o que você é? Você é só pastor? Não é só pastor, não é só dona de casa. O pastor, eu acho o máximo, porque ele vai fazer um apanhado de várias profissões. Então, o pastor, ele vai ser advogado, ele vai ser engenheiro, ele vai ser psicólogo, ele vai ser médico, ele vai ser assistente social, vai ser tudo uma coisa só. Então, não é só pastor, tem toda uma coisa ali envolvida. Então, eu acredito que há propósitos que Deus levanta cada pessoa de um jeito. Amém. Pessoal, o nosso tempo ele está bem curto. Eu vi aqui algumas perguntas e eu acredito que já foram respondidas sobre encorajar, qual que é o posicionamento do cristão em alguns lugares, né? Mas eu vi algumas perguntas sobre como lidar com a ideologia que está sendo pregada hoje. O pastor Adércio já ministrou super bem, né? Já introduziu bastante o assunto. E a política, ela é uma das esferas da sociedade que a gente pode ter como missão lá dentro, né? Então, aquela velha frase de que religião e política não se discute, é uma mentira, né? Porque você pode ser um cristão lá dentro do plenário, né, do Planalto, e discutindo direitos que vão libertar povos, que vão escravizar povos, trazer justiça. O pastor Paulo falou que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, né? Então, você como cristão na política, você vai trazer o reino de Deus ali, trazendo paz, justiça e alegria, né? Mas eu queria saber do pastor Adércio e depois do Leandro, como que a gente pode discutir isso com os jovens, qual que é o posicionamento de vocês sobre isso? Sobre essa questão do crente na política? Sobre as ideologias que estão sendo pregadas. Ideologia comunista, a gente tem algumas questões que são pregadas sobre o aborto, sobre drogas. Legal. Então, irmãos, assim, essa parte da questão ideológica, e junto com a ideologia, essas pautas que são tão expressivas na sociedade, o nosso posicionamento como servos de Deus e crente é contra. A gente é contra o aborto, a gente é contra a ideologia de gênero, a gente é contra o pronome neutro, a gente é contra diversas ações de incentivo às questões éticas cristãs. A gente é contra. Isso eu acho que não é um problema entre nós e deve ser muito bem difundido na juventude, que é muito confrontada. Para nós, acho que é muito tranquilo. Eu escrevi na minha rede social, nunca foi tão fácil escolher um lado. Ponto. Mas para a juventude é muito difícil porque ela é cooptada o tempo todo. Ela é cooptada na sala de aula, ela é cooptada pelas mídias digitais e tentar subverter esses valores, né? E a nossa ideia é poder difundir isso de uma forma que fique bem claro no meio da juventude e que ela tenha isso como base consolidada na sua fé cristã. Agora, o papel do crente nesse cenário não é para o embate. Eu acho que nós erramos quando a gente quer militar. Nós militamos o reino de Deus, ponto final. Não tem como firmar outra coisa em cima disso. Nós militamos a favor do reino de Deus e as verdades e os princípios bíblicos, ponto final. E por isso, em sociedade, nós temos que refutar. Eu sou contra essas pautas, eu sou contra essas questões. Particularmente, quando a gente vê agora, abrindo claramente para vocês, um segundo turno de eleição, que você tem o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente tentando se reeleger, Bolsonaro, nós como crente não temos que votar em A ou B porque ele é bonito, porque ele é legal, porque eu acho bacana o que ele fala. Não, a gente tem que ver o que está por trás das pautas do determinado candidato. E sendo mais coerente com aquilo que temos como valor, a gente deposita o nosso voto no determinado candidato. Então é basicamente isso. O papel do cristão é sempre trazer a verdade, porque o dia que a gente recuar, isso daqui vai virar uma loucura, irmão, isso aqui vai virar um inferno. Eu saio nos domingos para ir para a igreja e você vê jovens na rua embriagados, você vê jovens empinando moto, correndo com o carro, perseguição da polícia. Domingo teve perseguição lá, o carro saiu, daqui a pouco 2 viaturas passou. Por quê? É uma geração caída, é uma geração que a ideologia cooptou, e como se trata de uma ideologia fracassada, ela tirou o senso de eternidade das pessoas. Então a pessoa só vive o agora, ela só se retroalimenta do agora.
Então não tem essa visão ampla do eterno, do divino, do belo. Entende, gente? Esses princípios, quando eles já não fazem parte da base dessa geração, ela tende a cair cada vez mais, e é isso. As músicas, as letras das músicas, as artes, elas são uma reflexão da deterioração da sociedade. A imoralidade da sociedade é um reflexo do que você vê na mídia. Se você não gosta hoje em dia de colocar seu filho na frente de uma TV das 9, por que será? É um reflexo. Se você não quer levar seu filho para ver certos filmes no cinema, porque vai ter lá alguma questão ideológica, por quê? É caído, tá aí, tá nítido, gente. O papel do cristão é continuar militando a militância do reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, anunciando a verdade, sempre com amor, sempre com paz. Não precisamos gritar, não precisamos esbravejar, e Deus é conosco, amém? É isso. Bom, uma vez eu ouvi uma frase do Bispo Bruno que dizia que o Evangelho é irresistível. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o pastor Adércio pontuou bem. Nós temos as coisas que nós acreditamos, nós temos os nossos fundamentos. Nós aprendemos que a palavra fundamentalista é ruim, mas a verdade é que não é. Nós temos nossos fundamentos e nós estamos fundamentados na palavra. No Memórias Pod, eu falo muito sobre história. Por exemplo, eu fiz um episódio que eu conto a história do irmão André, o contrabandista de Deus, o cara que passou a vida inteira entrando na União Soviética para distribuir Bíblia, porque a nossa fé era proibida e era perseguida de forma sistemática pelo Estado. Mas eu concordo com o pastor Adércio, eu não acho que o nosso lugar é no debate. Eu acho que o mundo, ele olha para nós muito esperando as nossas falhas, esperando o que eu tenho a dizer. E muitas vezes nós queremos dar a nossa opinião e nos preocupamos pouco em manifestar o reino. Porque aquilo que muitas vezes foi tentação para Jesus, não é uma tentação para nós. Quando o diabo foi tentar Jesus e falou, olha, eu te dou todos os reinos dessa terra e você se curva perante mim. E Jesus rejeitou, falou, não tente o Senhor teu Deus. E para nós, muitas vezes, isso não é uma tentação. Então, o que eu quero dizer aqui, para a gente poder encerrar, é que eu concordo com tudo que foi dito aqui. Nós temos nossas pautas e nós temos aquilo que nós acreditamos. Só que eu acho que a igreja também tem que tomar um certo cuidado para que eu não faça com que o Estado cause a transformação na vida das pessoas de forma impositória. Porque se eu fizer isso e eu acreditar nisso, talvez o evangelho que nós estejamos pregando para as pessoas seja irrelevante. Glória a Deus. A gente está vivendo num momento muito polarizado, né? Onde a gente está vendo duas ideias colidindo. E é simples, eu concordo com o que o pastor, nosso líder estadual, acabou de dizer. Eu sou contra defender pessoas. Por quê? Porque pessoas vão falhar. Há muito tempo atrás, alguém aqui já votou no Lula muito tempo atrás? Eu votei no Lula muito tempo atrás. Eu votei. Confessa, pede perdão, não faça isso mais. Brincadeira. Mas entenda. Quando você defende princípios e valores de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, você não vai correr o risco de errar jamais. Por que você não vai errar? Porque os princípios e valores do reino de Deus são imutáveis, eles não vão errar. Independente de quem está lá, o que nós precisamos fazer é o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, sim ou não? Sim. Então por que na Venezuela eles estão passando fome? Deus está no controle da Venezuela, sim ou não? Sim. Deus está no controle da Argentina, sim ou não? Sim. Então por que eles estão passando dificuldade? Por um simples fato, Deus não vota. Quem vota somos nós. Agora, quando eu tô diante de pautas, princípios, aonde a igreja defende aborto, irmão, sim ou não? Não.
Então como é que você vota numa pessoa que defende o aborto? Ainda que ele venha mascarado, ainda que ele venha com uma imagem bonita, polida. Mais uma vez, eu sou contra defender pessoas. Eu sou a favor de defender princípios que eu acredito. Gente, eu sou pastor, sou servo de Deus. Eu não posso defender, por exemplo, o aborto. Liberação das drogas, a igreja concorda com isso, irmãos? Por que não? Porque vai em conflito com os nossos princípios. Então, quando você para analisar essas coisas, fica fácil você defender ou escolher em quem você vai votar. Essa é a realidade. O Bolsonaro é o presidente perfeito? Na minha opinião, não. Tem muitas coisas que eu não concordo. Mas a grande parte das pautas que ele defende está de acordo com os princípios que eu creio da palavra de Deus. O Lula fez muitas coisas boas, sem sombra de dúvida, irmãos. Não há um governo que seja totalmente perverso e mau. Mas a estratégia do diabo é essa. Ele te engana um pouquinho aqui para te fazer ser conduzido por algo ruim. Portanto, eu disse isso domingo passado na igreja onde eu sou pastor. Nós devemos defender os princípios do reino de Deus, que é aquilo que nós acreditamos. E os princípios do reino de Deus foi quem destruiu, por exemplo, o Império Romano. As coisas na época do Império Romano eram muito mais complexas do que são hoje. Lá a pedofilia, essas coisas terríveis imperava. Quem mudou esses princípios? Quem mudou essa história? Foi a igreja. Foi os princípios da igreja que combateu todo esse tipo de perversidade. Então, o que eu penso? Nós não temos, escuta isso com muita atenção. Você não tem que ficar aqui brigando, defendendo uma pessoa. Você tem que defender princípios do reino de Deus de uma maneira inteligente. O que é defender princípios do reino de Deus de uma maneira inteligente? É ter a oportunidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus para quem não entende, não conhece e não quer. E aqui eu quero terminar dizendo que nós devemos pregar o evangelho a todo tempo, amém? Amém. Se preciso, usar as palavras. O seu exemplo de vida vai falar muito mais do que suas palavras. Não adianta nada você ter um discurso ainda que bonito, ainda que ofensivo, ainda que duro. Em alguns momentos a gente precisa ter um discurso mais firme, eu entendo isso. Mas o nosso exemplo, enquanto cristãos, vai falar mais do que as nossas palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, Mateus 5, 9, Sermão do Monte. Tem lá uma série de promessas e elas só acontecem se você ativa elas de alguma forma, com alguma ação. Está lá, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente está sempre falando que somos filhos de Deus, sobre paternidade, mas na palavra de Deus fala que serão chamados, serão reconhecidos pela sociedade aqueles que trazem paz, que são pacificadores. A gente está num momento muito delicado. Eu acredito que a gente tem que confrontar algumas coisas, né, através das urnas, mas temos que pensar nas pessoas também e tomar cuidado da forma que a gente age, da forma que a gente está falando, para que a gente não seja mal visto, né, mas sejamos enxergados como filhos de Deus. Amém? As outras perguntas, eu sei que tem muitas coisas aí para vocês falarem. Tem o Instagram deles lá, eles vão abrir as caixinhas de perguntas aí durante a semana. Pode encher o saco deles, pode mandar lá no privado que eles vão estar respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Então é isso aí. Glória a Deus. Sou Igreja de Deus.